Bolsonaro faz passeio por Brasília desafiando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Você está se informando pela TV Coiote. Lembre de inscrever-se no canal clicando em inscrever-se aqui embaixo para ficar sempre muito bem informado. E lembre também que você pode colaborar financeiramente com o meu trabalho se tornando um membro. Para isso basta clicar em Seja Membro também aqui embaixo. Quem está vendo pelo YouTube, quem está acompanhando pelo Facebook ou por alguma plataforma de podcast, é só acessar tvcoiote.com e clicar na barra Apoie. Bom pessoal, o presidente da República Jair Bolsonaro saiu de carro do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada na realidade, na manhã de hoje, domingo, dia 29 de março, há 2-3 horas atrás, e foi fazer um passeio por Brasília, né? Desceu do carro, cumprimentou pessoas e se aproximou de uma série de pessoas em ruas de Brasília. Segue o vídeo. Nós precisamos de homem igual esse. Pronto! Você acha que o povo tem que trabalhar? Tem que trabalhar sim, tem que trabalhar, senão o país vai falir. Tem que trabalhar, senão o país vai falir. abre as igrejas, pelo amor de Deus. A justiça derrubou a primeira instância, vamos recorrer agora. Abre as igrejas, por favor, nós precisamos. Não vão aglomerar muita gente, sabe disso? Aí vai acionar aqui. Na igreja católica também. A igreja é um refúgio espiritual. Isso. É só que a pessoa não encher, sabe disso? Bom, ele passou por um monte de lugar, ele visitou uma farmácia e uma padaria no bairro Sudoeste, depois ele foi também conversar com frentistas num posto de gasolina, dialogou, tirou foto bem próximo e abraçado com várias pessoas diferentes, e seguiu depois para o Hospital das Forças Armadas, né? Foi lá no Hospital das Forças Armadas, inclusive, que ele chegou a realizar os exames, os testes, para saber se estava infectado com a Covid-19. Ele disse que os resultados deram negativo. O Palácio do Planalto não esclareceu por que o Jair Bolsonaro foi novamente no Hospital das Forças Armadas. Foi fazer um outro teste, o que ele foi fazer lá? Não estava na agenda oficial. Bom, é sempre bom lembrar que o que o Bolsonaro fez hoje contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde e contraria também as medidas que estão sendo tomadas por todos os presidentes do mundo, menos por ele. O presidente do México, López Obrador, ele estava também defendendo aí regras de não isolamento para combater o novo coronavírus, mas ele ignorou de posição essa semana, enquanto o Bolsonaro manteve aí a mesma postura. Gente, qual que é o centro desse vídeo? Por que o Bolsonaro fez isso? Vou pegar uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo que foi publicada ontem à noite. Na manhã de ontem teve uma reunião entre o Jair Bolsonaro, o Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, e uma série de outros ministros do governo, ministros importantes do governo. Nessa reunião, o Mandetta bateu de frente com o Jair Bolsonaro. A relação dele já estava ficando estremecida, principalmente depois que o Bolsonaro fez o pronunciamento dele em rede nacional de rádio e televisão, defendendo que as pessoas voltassem às suas vidas normais, contrariando a recomendação do próprio Ministério da Saúde e do próprio Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta, durante a semana, aliviou um pouco, disse que não era nenhum problema grande, que o isolamento realmente pode trazer problemas econômicos, e isso gerou muita crítica por parte dos técnicos do Ministério da Saúde e também dos governadores contra ele. Críticas em bastidor, a gente não viu muita crítica pública, até porque tem um medo muito grande dos governadores e dos técnicos que ele possa ser demitido pelo Bolsonaro, então o objetivo é não alvejá-lo, mas o Mandetta declinou, né, recaiu um pouco pro lado do Bolsonaro e isso criou aí um desagrado bem grande. Ele não tá levando em consideração as questões técnicas, tá querendo agradar o patrão. Bom, Mandetta não gostou disso e falou, vou mudar de reação. Nessa reunião que tivemos sábado cedo, ontem de manhã na realidade, e que teve os bastidores vazados pelo jornal O Estado de São Paulo, nada foi negado nem pelo Jair Bolsonaro, nem por nenhum participante, é bom a gente lembrar disso. O Mandetta bateu de frente com o Bolsonaro. Ele falou o seguinte, abre aspas, estamos preparados para o pior cenário, com caminhões do exército transportando corpos pelas ruas, com transmissão ao vivo pela internet? E disse
que se o Bolsonaro desse qualquer declaração que não tivesse embasamento técnico, ele, Luiz Henrique Mandetta, ia ser obrigado a contrariar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Gente, eu quero destacar para vocês este trecho dos bastidores da reunião que foi publicado pelo Estadão, tá? Abre aspas, da reportagem do Estadão. O ministro também pediu ao presidente para não menosprezar a gravidade da situação nas suas manifestações públicas e, por exemplo, não insistir em ir a um metrô ou um ônibus em São Paulo, como chegou a aventar em entrevista coletiva. Mandetta deixou claro que, se o presidente fizesse isso, seria obrigado a criticá-lo. E Bolsonaro rebateu que, neste caso, iria demiti-lo. Qual que é a conclusão disso? O Bolsonaro não foi para São Paulo e entrou no metrô e num ônibus. Ele foi para Brasília, no meio do comércio, e se juntou à multidão. O que equivale, dá na mesma. Se o Bolsonaro cumprir a promessa dele, e o Mandetta também, teremos um novo ministro da Saúde até o final dessa semana. Qual é a promessa do Mandetta? Dada na reunião, eu vou criticá-lo em público se você fizer isso. A do Bolsonaro, se você me criticar em público, você está demitido. O Mandetta já deixou bem claro que não vai se demitir do ministério. O que aconteceu na reunião de ontem de manhã refletiu no pronunciamento que o ministro da Saúde deu durante o período da tarde. Ele deu um pronunciamento, uma guinada bem grande, defendendo o isolamento social e dizendo que não se trata de uma gripezinha e inclusive criticando a questão da defesa intensiva que o Bolsonaro está fazendo do uso da cloroquina, né, o remédio para malária que está sendo testado em pacientes com o novo coronavírus. Então o Mandetta já demonstrou essa guinada na tarde de ontem e Bolsonaro faz exatamente o que ele disse para ele não fazer. Na manhã seguinte, quase que instantaneamente. Isso vai ser uma questão bastante complicada, né? Mandetta falou que não vai se demitir. Disse que só sai se for demitido. Não importa que ele discorde do chefe. Ele até faz uma alusão nos bastidores para as pessoas próximas, dizendo que pela ética médica, ele é obrigado a não abandonar o paciente em hipótese alguma. O paciente é o Brasil. E isso pode desagradar a família do paciente, inclusive o pai do paciente, que seria o Bolsonaro. A família do paciente pode até trocar de médico, mas ele não abandona o paciente. E também não está preocupado em desagradar a família dele, porque a obrigação dele é oferecer o melhor tratamento. Esse discurso do Mandetta indica que ele não está disposto a cair fora. Vai ter que ter a cabeça cortada caso Bolsonaro queira vê-lo fora do ministério. Vai ser uma semana intensa. Vai ser uma semana intensa por causa da pandemia no Brasil, no mundo, e infelizmente vai ser uma semana intensa por causa dessa questão política toda. Até mais.